presença de Deus não estiver aqui, também não precisa ter ninguém, nem eu, nem ter feito o que Deus mandou fazer, amém? Porque para nossas vidas, primordialmente, é Deus, para cada um de nós, tem que ser Deus, amém? Porque nós estamos diante daquele que é soberano e acima de tudo. Glória a Deus. Vamos ver o que Deus vai nos acrescentar. Glorifico e bendigo o nome do Senhor. Olha o que a palavra de Deus nos diz em Hebreus 4, começando do versículo 12. Aleluias. A palavra de Deus nos diz assim, ó: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada alguma de dois, e penetra até a divisão do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar e achar graça, a fim de sermos em tempo oportuno. Eu lembro que essa parte, uma parte da palavra, ela foi pregada já uma vez aqui, mas eu me alegro porque Deus renova a palavra dele. Deus renova a palavra para esta noite, para nossas vidas, para nós que estamos ouvindo. A palavra de Deus, ela é renovada. Você observa que às vezes uma pregação, né, um pastor, ou até um membro que estiver pregando, às vezes prega a mesma palavra, mas dá um renovo diferente, e tu observa que a forma como foi pregado outra vez foi muito útil e é um alimento bom, e da outra forma também, porque era a forma ao qual deveria ter que ser feita. É igual, a palavra de Deus é tremendo, né? Mas o alimento, né? A pessoa pega uma carne, com aquela carne faz diferenciadamente, todas são para alimentar. Então, o propósito da palavra tem que ser o alimento para a igreja. Se ela desviar e não servir para alimento, aí tem alguma coisa errada. Amém? Então nós temos que observar. Amém? Olha como é tremendo. Quando se fala, tem muitas pessoas que se perdem um pouco. Por que é necessário falar? Quando nós lemos aqui o 12, a palavra de Deus mostra algo muito poderoso na nossa vida. A palavra. A Bíblia, ela tem palavras e demonstra pelas escrituras manifestações de poder, autoridade e majestade, sinais, prodígios e maravilha. Amém? Mostra tudo o que acontece. Se a palavra de Deus não tivesse nada, como é mostrar o que ela manifesta através do nome de Jesus, o poder de Deus, do Espírito Santo? Por isso que a palavra de Deus diz que muitos são libertos por ouvir o quê? Palavra de quem? De Deus. Amém? Tu vê a importância da palavra, e ainda fala mais o poder da palavra, como ela causa algo tremendo, como ela consegue alcançar lugares que não tem como ninguém alcançar. Por quê? Porque ela é de Deus. Quando ela diz assim, ó, porque a palavra de Deus é viva e... Então a palavra de Deus é viva, não é? Então ela nos dá vida. Amém? Ela é eficaz. Por quê? Eficaz é ter o poder de se manifestar o que ela mesmo menciona, ok? Ela é eficaz naquilo que ela relata para nós. Amém? Ela é viva e eficaz. Amém? Olha só como é tremendo. Diz assim, ó: e mais penetrante do que espada alguma de dois
gumes. Olha só, olha, ele está comparando algo natural, que a espada de 2 gumes, meu amigo, ela corta dos 2 lados. Ela alcança mais do que uma espada de 1 gume só, igual a faca. Uma faca, o corte é que vai fazer o estrago, a parte que não tem corte tá bom, mas é uma espada de 2 gumes. Quer dizer o quê? Como a palavra de Deus é tão poderosa, que faz essas comparações para ver que ela é muito mais do que nós pensamos, do que nós imaginamos. A importância da palavra de Deus na nossa vida. E continua dizendo, olha só, hein? E penetra até a divisão da alma e do espírito. Imagine, quem é que vai saber, ou quem tem a capacidade de saber a nossa divisão dentro de nós da alma e do espírito? É coisa impossível, mas a palavra de Deus consegue discernir, porque ela provém de quem? De Deus. É a diferença. Aqui é uma comparação tremenda que mostra o poder da palavra de Deus. E nós temos que observar e estar atento à palavra, porque nós podemos receber, por isso que a Bíblia fala: buscai primeiro o reino e as demais coisas serão acrescentadas. Você busca a Deus através de quê? Do conhecimento de quê? Da palavra. E Deus, pela tua onisciência, às vezes tem pessoas que não conheceram ainda a palavra, mas se dirigiram ao próprio Deus, e Deus sabe que está dirigindo a ele. Amém? E isso a gente tem que explicar. Você vai dizer assim: eu nunca vi a palavra, mas eu falava com Deus, né? A missionária tem um exemplo desse. Ela conversava com o próprio Deus sem ter conhecido isso tudo aqui. E era o Deus verdadeiro, não era o Deus falso. E Deus ouvia, porque Ele sabe, quando você direciona a Ele, Ele sabe que você está se direcionando a Ele. E aquele que se volta para Deus, Ele rejeita? Nunca vai rejeitar. Mas depois vem o ensinamento, depois vem o interesse, vai conhecendo a verdade, e a verdade vai nos libertando. Amém? Olha o que diz mais. Aleluias. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, né? A palavra de Deus, ela nos garante, né? Ela nos garante que ela mostra também o conhecimento de tudo aquilo que está aqui, pelo conhecimento daquele que nos criou. Amém? Porque aquele que nos criou e nos formou, ele tem o conhecimento da sua criação. Ele cuida do jeito que tem de cuidar, mas que ele tem o conhecimento da criação, ele tem ou não tem? Tem de todas as coisas, porque ele fez todas as coisas. Então, quando fala aqui a respeito, é apto para discernir os pensamentos e intenção do coração, você vê que ela tem o poder, tem a autoridade, tem a ciência, ela tem tudo. A palavra de Deus tem tudo. Tudo isso tem que ser expresso para nós, para a gente usufruir. Quando a gente conhece, a gente usufrui. Quando você não conhece, como é que vai usufruir de coisa que você nem sabe? Não é verdade? Então nós podemos observar como a palavra é importante. Se a gente não colocar em primeiro lugar a palavra de Deus, nós podemos ser muito enganados e nos enganar. É verdade ou não é? Porque a palavra de Deus, o que ela diz para ele? Conheceis a verdade vos libertará. E se tu não conhecer a verdade pela palavra, como é que tu vai ficar? Olha como a palavra de Deus, ela nos relata de uma forma tremenda para abrir o nosso entendimento e compreensão, para ter consciência. É algo que Deus faz porque nós precisamos. Ali foi para os hebreus. Mas diz uma coisa: alguém aqui pode dizer assim, não, para mim não serve essa palavra? Alguém pode? Acho que ninguém aqui pode dizer que não serve, porque serve para todos nós. A palavra de Deus é viva e eficaz, ela serve para todos nós. E ainda vai servir de geração em geração, até a volta do dia do Senhor. Diz assim o 13: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Olha só, a palavra de Deus é muito tremenda. Muitas das coisas têm acontecido. O que quer dizer isso aqui? Nós sabemos que vai ter um dia
As coisas estão acontecendo, mas tem aquele dia do Senhor, tem algo para acontecer acima de tudo isso que está acontecendo aqui na face da terra. Tem muita coisa para acontecer ainda. Interessante que Deus, quando fala nada é encoberto ou oculto, tudo há de se revelar um dia, né? Nós vimos aquele exemplo ali, né, que aconteceu, né? Ó, mas foi revelado ou não foi? E foi uma catástrofe, não foi? Alguém pensava que ia acontecer aquilo? Ninguém, nem eu. Você vê como é que é as coisas? Ficou oculto aos olhos de muitas pessoas, mas de Deus ficou? Não ficou. Mas se Deus botar a mão, o diabo tem poder para tirar? Mas quando o diabo bota a mão, tem alguém que pode tirar? Quem? Deus. Ou Jesus Cristo. Amém? Então é aquele negócio, por isso que devemos temer quem? A Deus, porque Ele tem o poder da morte de lançar no inferno. Você sabe, você pensa que é o diabo que lança você no inferno? Quem é que pensa que é o diabo que lança? Ele lança no inferno, somos nós mesmo. Ele não lança, ele te induz a ir para o inferno. Porque aquele que está com ele vai ir com ele. Mas não é ele. Quem vai fazer o julgamento é o diabo ou é Deus? Ou é o Senhor? Não é verdade? Então essas coisas não parecem, mas vai nos dando entendimento. A gente vai dando entendimento, isso vai nos dando a compreensão. Nós falamos algo de algumas coisas na hora do estudo que traz o entendimento, uma compreensão. Aí vai ajustando tudinho. Aos poucos vai se ajustando a nossa mente. Fala do coração, mas não é na mente que passa primeiro? Sempre passa na mente. Dali você determina, mas passa na mente. E Deus, Ele vem a cada dia nos tendo uma mente sadia. Amém? Porque às vezes algumas coisas precisam ser mudadas. E é normal. Não é anormal não. Porque aquele que está na presença do Senhor, aquele que está te direcionando ao caminho, a verdade e a vida, vai precisar de ajuda. Todos nós precisamos de ajuda. Perdão, misericórdia, compaixão. Não precisamos? Quem é que não precisa aqui? Abre a boca e diz. Eu sei que o senhor Luiz tinha levantado a mão, mas ele foi coçar a cabeça. Amém? Glória a Deus. Ó, e diz a questão da superioridade de Cristo sobre tudo. Ó, tudo que existir na terra de poder e autoridade, quem dá é Ele? Por que vai dizer assim, quem dá é Ele? Aí a pessoa diz, como é que dá autoridade àquela pessoa para fazer esse mal, isso? Ele quer dizer que Ele tem autoridade sobre qualquer autoridade. Ou seja, se Ele quiser dar um basta, Ele dá um basta na hora. Só que Deus tem os propósitos dele, mas Ele não pode dar o basta na hora? Quando Ele quer, Ele não dá? Ele dá. Ele é superior a tudo. A tudo que há na terra, Ele é superior. Ele já era superior, na verdade, quando esteve aqui, por tudo que Ele passou em carne e osso. Ele era superior já, porque Ele foi gerado pelo Espírito. Mas era diferente. E agora Ele está na glória, acima de tudo. Aí que tudo ficou abaixo mesmo, né? Porque Ele está acima, Deus acima. Nós temos que entender que nós estamos de baixo e Ele é de cima. Ó, visto que temos um grande sumo sacerdote, eu até li isso uma vez. Jesus, filho de Deus. Quer dizer, tem vários sacerdotes, não tem? Mas o sumo é o que? Acima de todos os sacerdotes. E aqui declara como Jesus, filho de Deus. Olha como é tremendo. Que penetrou nos céus. Aí já falou da ida dele, da ascensão ele para os céus. Retenhamos firmemente a nossa confissão. Uma coisa que a gente sempre fala e repete: mantenha a tua confissão em Jesus. Se tu confessou como Senhor e Salvador da sua vida, aconteça o que acontecer. A Bíblia fala: aquele que perseverar até o meio, até o final,
Não é verdade? Final de quê? Final da nossa andada aqui na terra. Receberá a coroa da vida. Amém? Olha a promessa. Por isso que fala reter firmemente. Firme, né? Já usemos exemplo. Não tem esses postes na rua? Se eles não estiverem firmes, o que acontece com eles? Eles tombam um pouco, não fica? Porque eles não estão firmes. Mas se estiver firme, aconteça o que acontecer. Não estou falando batida de carro, não. Mas no natural ali, se estiver bem ficado, bem firme, ele não vai para um lado nem para o outro. A gente passa na rua e vê tantos tombados, né? Até árvore, né? Não cria uma boa raiz, fica meio artificial quando vê ela tá de lado. Se bater um vento mais forte, a raiz sobe com tudo porque não criou raiz. Assim somos nós, retenhamos firme a nossa confissão de quê? De fé em quem? Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Amém? É necessário, por quê? Olha assim, é fácil? Não, muitas pessoas confessaram e já desviaram. Uns conseguiram voltar, outros não conseguiram voltar. Não é difícil? Mas a Bíblia não nos ensina a ter essa certeza, porque a certeza, ela te dá mais força do que a incerteza, do que a dúvida. Amém? É a certeza, a gente tem que ter certeza. Por quê? Quando você tem certeza, é algo próprio de você. Não é do outro, é de você, não é do esposo, da esposa, do filho, do neto, do amigo, do parente, não, é de cada um, é uma certeza sua, amém? Tu vê que às vezes tem muitas famílias que muitos se perdem e muitos são salvos, porque algo é individual, de um para com o outro, e essa firmeza vai depender de cada um de nós. Agora, tu consegue se firmar sem receber o que é necessário? Para um poste estar firme, não tem que botar um bocado de coisa ali? Ou só infere ali e está pronto? Não é verdade? O que é isso? Firmar. A própria palavra, o mover de Deus, Deus quando fala, são amparados para nos firmar na verdade. Amém? Ele revela e dá os amparados para a gente ter a certeza de que Ele é conosco, que aquilo ali vai fazendo a gente se firmar cada dia mais na presença dEle, na certeza da nossa fé. Amém? É algo tremendo. Aleluias. O 15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Mas Ele pode. Jesus pode se compadecer de nós. Jesus não rejeita um coração quebrantado. Aquele que chora aos pés. Ele se compadece de nós, sim. Muitas das vezes nós vamos precisar que Deus se compadeça de nós, perdoa nosso pecado, nossas falhas, nossas fraquezas. Mas Ele pode, o homem pode, mas Ele pode. Então se tu tem Ele na tua vida, você tem aquele ao qual tu recorrer, e Ele vai estar atento. Ele vai estar atento ao teu clamor, ao teu choro, à tua oração. Aleluias, glória a Deus. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. É algo tremendo, porque Jesus, né, como Ele se fez carne e habitou entre nós, Ele foi tentado, na carne, todo mundo é tentado, não tem quem não seja. Só que Ele tinha algo muito especial, que Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Então ele compreende, presta bem atenção, o que nós passamos. Ele, apesar de não ter cedido, Ele sabe o que acontece na vida de qualquer um de nós, amém? Ele é o único que pode, porque Ele tem o conhecimento dessas coisas que acontecem. E Ele tem o poder, a autoridade, por isso Ele foi lá na cruz. Ele não foi lá na cruz só para a gente salvar, mas foi para perdoar nossos pecados, iniquidade e injustiça. Se foi só para salvação, tudo bem, mas não foi para só salvação. Foi pecado, iniquidade, injustiça e muito mais. Ele pode, porque Ele tem a autoridade para perdoar pecados. Existe outro nome dado no céu, na terra, a não ser Jesus Cristo, Filho do Altíssimo, que possa perdoar pecado? Mas muitos acreditam, não acreditam? Mas só Jesus perdoa, mas ninguém. Glória a Deus. 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da...
O que é chegar ao trono da graça? Nós sabemos que o que Deus, através do Filho, passou para nós, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Aquele que crê será salvo, aquele que não crê já está condenado. Não é assim que está escrito? Logo lá na frente. Ao trono da graça. Nós podemos entender que esse trono da graça, quem está lá? Jesus. Não foi? Não é uma graça imerecida? Foi através de quem? Do sacrifício de quem? Jesus. Mas a glória de quem? De Deus. Chegamos com confiança. Aquele que se aproxima da obra que foi feita, né? A Santa Ceia ministra muito isso. Da obra que foi feita, de Jesus, conhecendo. Ei, confia. Tenha certeza. Porque tem pessoas que depois botam dúvida. Ou por causa do tempo, ou porque perdeu, ou bota dúvida. Fica com confiança ao trono da graça, ou seja, o que foi feito para você, através daquela cruz, na vontade do Deus Pai. Ei, confia. Se você confiar, na tua vida sempre estará dessa forma, Ele na tua vida. E você vai sempre compartilhar e viver pela graça. E a graça, ela vai nos conduzir a algo que olho não viu, ouviu não ouviu, nem desceu o coração do homem, que Deus preparou para nós. Pela graça. Em nome de quem? Jesus. Aleluias. Para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Olha só, quando fala tempo oportuno, não quer dizer que é a hora que a gente quer. Amém? É um tempo oportuno, mas nosso não é dele. Amém? Você já viu que coisas acontecem com a gente está doido para se livrar, né? Até acidente, qualquer coisa, e você fica naquele embaraço. Aí você tem que continuar na tua firmeza e na confiança. Aí um tempo depois o Senhor vai lá e tira e você fica livre. Já observou? Acho que todo mundo aqui já passou por isso. E acho que não há quem passe, e se não passou, vai passar. Aqui pelo que eu estou vendo, passou. De uma forma ou de outra passou. No tempo oportuno. A Bíblia fala que há tempo para todas as coisas. E justamente, então tem um tempo oportuno. Não é o tempo que eu quero, às vezes é o tempo que Deus quer. E às vezes é o nosso tempo, é o mesmo de Deus, aí vai coincidir. Na verdade, às vezes coincide. Mas tudo, não. É segundo o tempo de Deus, o momento de Deus. Isso eu estou falando das coisas a qual nós esperamos. Eu não estou falando aquelas coisas que nós causamos e o tempo de Deus não se cumpre por causa de nós. Amém? É diferente. Aqui está falando quando você aguarda nele, aí começa certas coisas a dar errado, ou acontecer, ou na família, ou fora, alguma coisa, e você está já ansioso para aquilo, mas Deus está com a tua causa nas mãos dele. Eu tenho causas na mão de Deus que está, ó, você pensa que eu desisti? Eu tenho causa até arquivada, ganha e arquivada. Eu conversei com um rapaz, um colega também que também estava com a causa, ele até desistiu disso. Bom, ele não conhece Deus, mas eu conheço. Como é que eu posso dizer que está perdido? Ainda que eu não venha receber, eu posso dizer que está perdido? Não, por causa de quê? Deus tudo pode. Então eu não posso declarar para Cristo, eu estou negando meu Deus, pô. Eu estou dizendo que Ele tudo pode porque está arquivado? Não, eu posso nem receber. Deus, se não fizer, eu digo ainda, até que eu esteja de pé, eu digo que a minha causa não está perdida, porque se Deus quiser é assim. Agora, qual o motivo de eu falar isso? Porque eu estou aqui e Deus está lá. Agora, se eu parar de respirar, acabou. Mas enquanto você tiver fôlego de vida, confia no Senhor. Eu estou com a chave na mão há mais de não sei quantos anos. Se fosse o homem que tivesse falado, eu tinha jogado fora já. Ó, mas é Deus. Um tempo oportuno. Eu sei lá qual é esse tempo oportuno? Pode ser um mês, um dia, 3 dias, 3 anos. Tem gente que recebe coisa de Deus, na missionária tem esse exemplo da casa. Foi uma promessa, ela recebeu, ó, acho que foi 12 anos, se não me engano. Mas recebeu ou não recebeu? No tempo oportuno. É ali que Deus queria fazer. E na vida da gente é a mesma coisa. Vai ter o tempo oportuno e Deus vai fazer.
Mas para Deus, o importante é a gente confiar nele, não importando o tempo. Amém? Porque você pensa que nós vamos conseguir viver todas as promessas de Deus aqui nessa terra? Não vai. Mas a eterna nós vamos conseguir diante da glória, amém? A gente, mesmo que a da terra não viva tudo, a da eternidade nós viveremos se estivermos com eles. Amém? É algo tremendo. E isso a gente tem que entender. Por isso, e quanto mais a gente ouvir, mais a gente compreende. E aos poucos vai tirando dúvidas. Por isso que eu digo, tem dúvida do que foi pregado? Fala com o pastor. Tira dúvida com o pastor. Não tira dúvida. Porque às vezes vai tirar dúvida com alguém que entendeu tudinho, mas pode querer tirar dúvida com alguém que não entendeu. Não é por causa de nada, é que entendeu diferente, só isso. Então pergunta, por quê? Porque a gente sabendo e entendendo, a gente pode dizer assim, ah, tá certo, eu pensei desse jeito, agora eu estou entendendo. Não acontece isso às vezes? Quando a gente está no colégio, matemática é um caso sério, não é? Você para às vezes entender, aí o professor vai aos pouquinhos, daqui a pouco fala, ah, agora eu entendi. Mas enquanto tu não entende, tu só fica errando. Amém? Então nós observamos, olha como a palavra de Deus nos dá um alimento tremendo, né? É algo, pode fechar a Bíblia, é algo tremendo que Deus faz com as nossas vidas, né? É algo que, o cuidado que Deus tem com o povo que clama e chama pelo seu nome. Pelo seu nome. Aleluia. Vamos fazer um clamor em oração. Nós oramos pela finança para Deus abençoar, mas nós precisamos de cura, precisamos de renovo. Tem pessoas que estão enlaçadas, nós precisamos orar para Deus cortar os laços. Tem gente que está desenganada, tem gente que está no tráfico, tem gente que está na prostituição, e às vezes é um filho, às vezes é pessoa muito próxima, às vezes não é, mas é pessoa importante, porque nós oramos por povos e nações. Nós devemos orar por todos. E Deus ouve a sua oração. Amém? Nós temos que mostrar o amor por todos. A resposta é de Deus, o mover de Deus, o julgamento é de Deus, mas nós temos que demonstrar o amor em querer que aquela pessoa se salve, porque nós estamos lutando para o reino de Deus e não o reino das trevas. Amém? A igreja está sendo preparada para orar para o reino da glória e não das trevas. A das trevas para repreender. Ok? Vamos orar. E se tem alguém, olha, presta bem atenção, com um tipo de dor, que possa colocar a mão, coloca. Se não puder, coloca sobre o peito. Se é na cabeça aqui ou na fronte, às vezes é pressão, coloca. Se é outras coisas, leva em mente o que está sendo orado. Receba a oração, aprenda a receber a oração. Tem pessoas que não recebem, existe, não vamos generalizar, mas tem pessoas que não recebem a oração e no final quer a oração. É diferente de fez a oração, a pessoa recebeu e diz assim, ó, eu ainda estou com um negocinho sentindo aqui, a gente vai orar de novo. Compreendeu a diferença? Não é diferente? A pessoa está orando, aí não recebe a oração, aí no final quer a oração. Fulano e tal, pode orar para mim? E a oração que foi feita, foi para onde? Ela não podia ser abençoada naquela oração, ela aí desacredita de uma oração. E pior é quando pede uma oração, aí você ora por aquilo, aí vai no outro lugar, pede, ora por isso, aí você diz, poxa, mas foi orado, por que tu não recebeu? Porque falou, Senhor, eu tomo posse. Você está compreendendo? Isso que eu estou falando é para ajudar o quê? A igreja, eu não estou criticando, eu estou ajudando a igreja a entender e compreender, porque às vezes a gente perde a oportunidade, porque a gente na cabeça quer diferente. Aí Deus está aqui, meu filho. Não, eu não quero assim não. Aí eu quero assim, ó. Não complica, às vezes a gente não perde, por causa da gente mesmo. Porque quando se ora, Deus opera em quem Ele quer. O nome dele é que é glorificado, não é? Ele opera por causa da oração, mas o poder do pastor? Não, o poder de Deus. Você pode observar que nas igrejas grandes, ora, todo mundo diz que foi curado, não são poucos que dão testemunho,
Mas às vezes o outro dia é um dia do outro, que não foi, ué? E como você vai saber que é o teu dia? O importante é que você receba a oração. E se assim lhe apraz a Deus, tu recebe hoje. Ou amanhã, ou a porta vai se abrir depois. Mas receba a oração. Não despreza a oração, porque a oração é uma batalha. Você sabia que a oração... Pensei que a oração é uma coisa simples que você entra no mundo, porque quando você ora, tu entra no mundo espiritual, não é só no físico não. E tem uma batalha. E Deus quer operar, então a gente tem que ter sabedoria. Não desperdiçar, porque aquele que entra em oração está entrando em batalha. Não é uma coisa simplesmente assim. Você vê que recebe muita seta, dardo inflamado, não prevalece, mas recebe. Amém? Isso é para a igreja entender. Minha filha, a igreja tem que aprender assim mais e mais tudo a respeito, porque vai nos ajudar a vencer algumas dificuldades. Mesmo assim tu vai ter luta, mas pelo menos você vai estar mais preparado de que aquele que... Amém? Aí o que pode acontecer? Alguém fala, aí começa às vezes comentário, pior coisa que tem. Você vê que a pessoa, em vez de pegar por bem, pô, tá certo, realmente, eu tenho que adquirir e pegar mesmo. Eu não fazia isso, mas agora eu vou fazer. Não sei o que, falou não sei o que. Às vezes não acontece isso dentro de igreja. A pessoa quer que seja como ela quer. Eu vi uma pregação tremenda.